Seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional diário, pensando nesta pandemia e lendo, meditando no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 56. O Salmo 56 é um salmo que tem alguma semelhança em termos de contexto com o Salmo número 34. São salmos que são descritos no seu cabeçalho. Ele tem uma inscrição inicial bastante longa, em que ele é descrito como sendo um salmo escrito no contexto da perseguição de Davi, em que ele está entre os filisteus. É um episódio narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Davi está a ser perseguido por Saul e depois de fugir ele percebe que não consegue ter nenhum espaço dentro do seu território da sua nação para se esconder, então ele tenta escapar fugindo para uma das cidades dos filisteus. Mas chegando lá ele é reconhecido como sendo Davi, o matador de Golias, o líder das tropas de Judá contra os filisteus, e a sua vida corre grande risco. É um episódio dramático da vida de Davi e ele teria composto este salmo nesta época. E o Salmo 56 diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Salmo bastante interessante, com algumas notas valiosas para nós em termos de meditação e de compreensão. Portanto, Davi está a viver num momento de aflição. Ele compõe este salmo provavelmente para ser usado com uma melodia bastante conhecida. A melodia é anunciada no início do livro. No início do salmo. Este salmo é um miktan, provavelmente significa um termo musical ou uma inscrição, uma designação a quem deverá ser usado. A música era conhecida Jonat Elen Reshokim, ou seja, pomba nos terebintos distantes. É o nome de uma melodia tradicional, provavelmente bastante conhecida. Então Davi reconhece o risco que ele está a correr. Os filisteus andam a espreitá-lo, eles estão a tentar apanhar alguma confirmação que possa servir diante do rei dos filisteus para mandar matar a Davi. E ele sabe que a sua vida está em grande risco. E curioso que estamos a falar de um homem que era um homem corajoso, um homem que enfrentou o gigante Golias, um homem que liderou as tropas de Judá contra os filisteus em várias batalhas, um homem conhecido pela sua confiança em Deus. E, no entretanto, no versículo 3, ele reconhece claramente que é possível sentir medo. Ele diz, em-me vindo o temor. Esta história de dizer que nós nunca temos medo, o medo não faz parte do meu dicionário, é uma expressão no fim, é uma ousadia tola, porque a verdade é que o medo faz parte da nossa natureza desde que o pecado entrou. E o medo tem o seu aspecto até positivo. Às vezes é bom que nós estejamos um bocadinho amedrontados porque nos faz ser mais humildes e buscar o Senhor. Davi reconhece que ele pode sentir medo, mas ele também sabe que quando sente, ele busca o Senhor. Uma coisa muito significativa e é interessante é que ele, em dois momentos, aliás, parece uma repetição, uma espécie de coro dentro deste salmo, ele diz, no Deus cuja palavra eu exalto, no Deus em quem ponho a minha confiança, é nele que eu tenho a certeza da minha salvação. Ou seja, Davi define de alguma maneira o Deus em quem ele confia. Ele não apenas solta a palavra Deus de uma forma
genérica, como uma espécie de fuga, o Deus dos espaços vazios. Não, ele sabe muito bem quem é o seu Deus e, portanto, ele afirma mais uma vez: este é o Deus em quem eu confio, eu sei quem é. É o meu Deus, é o Deus cuja palavra eu conheço e cuja palavra eu exalto. É um Deus cuja vida tem sido diferente para mim e tem feito a diferença na minha experiência. É este Deus que eu confio, é neste Deus que eu exalto. Depois há uma pergunta repetida no versículo 4 e depois no versículo 11. Que me pode fazer o homem mortal? Talvez nós possamos responder assim: o homem pode fazer muita coisa, não é? Todos nós já sofremos na mão de alguém e sabemos o quanto os homens podem fazer de mal a pessoas, inclusive, totalmente inocentes. O que ele está a dizer aqui não é que eventualmente as pessoas não possam nos fazer algum tipo de maldade. O que ele está a dizer é que qualquer coisa que o homem mortal possa fazer está sob o controle do Deus soberano. E é neste sentido que ele está confiante. Mas como pode fazer o homem que Deus não saiba? Eu confio em Deus e no seu amor. Eu sei em quem tenho colocado a minha fé e por isso eu não vou temer o homem, porque Deus é soberano. Também é muito interessante a expressão que ele usa no versículo 9. Ele afirma, depois de várias coisas, ele diz: eu tenho uma confiança muito grande em um aspecto fundamental. Deus é por mim. E lembra-nos a expressão do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a confiança que Davi tem. É uma confiança, de facto, extraordinária. O versículo 8, talvez possamos, para alguns, dizer que é um ponto alto deste salmo. É um ponto muito bonito deste salmo, porque nos fala a respeito do sofrimento. O livro de Salmos é um livro que de forma nenhuma nega a dor ou a dificuldade mesmo do justo. Mas ao fazê-lo, ele coloca esta colocação, ele faz esta colocação muito interessante. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Que coisa bonita! Parece-nos claramente dizer aqui que Deus valoriza os nossos sofrimentos. Ele nos conhece. Esta ideia de que Ele até coleciona as nossas lágrimas ou as guarda, seguindo também a tradição de que haveria um livro onde Deus escreveria tudo aquilo que se passa. Não que Deus precise de um livro para escrever, mas pronto, que Ele guardaria aquilo que se passa connosco. E é algo que nós temos base bíblica. O Senhor várias vezes diz que ninguém vai tocar no seu povo, a menina dos seus olhos. E no Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus a perguntar a Saulo de Tarso: por que me persegues? Quando a perseguição era feita à igreja, o Senhor assente como pessoal. Não nos deixemos enganar pelo inimigo. O Senhor conhece o nosso sofrimento e a nossa dor. E Ele valoriza aquilo que nós estamos a passar. Por isso também Paulo vai concluir que em todas as coisas Deus nos faz mais do que vencedores. E Ele usa todas as circunstâncias para o nosso bem. Esta é a mensagem que parece estar por trás deste salmo. O seu fim, como muitas vezes acontece nos salmos de Davi, é de uma confiança tão grande que ele fala no passado. Depois da morte me livraste a alma. Se ele está a escrever este salmo ainda no momento do sofrimento, é extraordinário que ele fala a respeito do seu livramento que ainda não aconteceu no passado. Esta é a extensão da sua confiança no Senhor. Ele sabe que o seu Deus o vai livrar porque Deus é por ele. Neste tempo de pandemia, de dificuldades, de lutas, é bom nós lermos e sabermos que o Senhor conhece o nosso sofrimento. Ele sabe o que estamos a passar, a angústia, às vezes as crises de pânico, o sentido de depressão que muitos estão a viver, a preocupação em saber quando as coisas poderão de alguma forma normalizar, o desânimo de perceber que semana após semana vamos entendendo que afinal isto provavelmente não termina este ano. O Senhor conhece aquilo que se passa connosco, Ele conhece o nosso coração e Ele valoriza o nosso sofrimento. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos descansar e confiar neste Deus, sobretudo se temos a experiência de Davi, que é ter esta relação próxima com Deus, do qual nós podemos falar: o meu Deus, o Deus em quem eu confio, cuja palavra eu exalto, Ele é que me vai livrar, Ele é que me vai libertar desta angústia, Ele é que me vai transportar ao longo de toda esta tribulação. Que seja esta a confiança com que nós vamos começar mais um dia em pandemia.